Saúde os irmãos, para a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de YouTube da Palavra do Senhor. Estarei fazendo uma oração breve para estar dando início à Palavra do Senhor, para edificação e exortação, que seja para a minha vida, para a tua vida, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante que espada dois gumes, ela corta tanto para quem ministra quanto que é ouvinte. Amém? Soberano Deus, eterno Pai poderoso, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, ó Deus, estou presente, Pai, pedir perdão minhas faltas, minhas falhas, dificuldades. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Eu sou um vaso Teu, um instrumento Teu em Tuas mãos. Senhor Deus, diminua, Tu cresça, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Pai, por todo embaraço, toda distração, toda intimidação, todo medo, pânico. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, peço a Ti, Senhor Deus, perdão de visita, ser ouvinte, Pai, neste dia, neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 5, lá no verso 8, estarei lendo, e conforme vou lendo, estarei ministrando aquilo que o Espírito Santo vai ministrando no meu coração. Amém? O título vai dizer assim, do profeta, a qual o Senhor entregou a mensagem para ele escrever. O título vai dizer, ai dos maus. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto. Na verdade, muitas casas ficarão desertas. Até as grandes e belas ficarão sem moradores. A palavra do Senhor está dizendo aqui contra um povo que estavam tendo intento de juntar casas e mais casas e reunindo campos para si, ao ponto de não haver mais lugar, sendo ao intuito de serem os únicos moradores da terra. Essa palavra foi para um povo naquela época, antes de eu e você existir, mas a palavra daquela época se assemelha também para os dias atuais, que a palavra de Deus ela é uma só, ela não muda, ela não é só para o tempo passado, ela é para os dias de hoje também. Hoje em dia há muitos ricos e poderosos que sempre estão ajuntando mais, querendo mais, sempre querendo aumentar os celeiros ao ponto de oprimir o órfão, a viúva e o necessitado. Sempre querendo mais, sempre querendo se apossar mais, sempre querendo aumentar mais as suas riquezas. E isso é algo em que o próprio profeta ouviu do Senhor, que essas casas ficarão desertas, até as grandes belas ficarão sem moradores. Isso referencia a mansões, de poderosos que quer sempre mais, que parece ser dominador do mundo, sendo que o próprio Deus, em suas escrituras, sua palavra vai dizer que Deus ele criou a terra para ser habitada e dá a quem quiser. O próprio Deus diz isso. E o próprio Deus vai dizer que criou não para ser um caos. Aleluia, a terra. E continuando, uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Aqui é como se fosse algo que tivesse um certo limite, que o Senhor Deus permitiria. E aqui continuando, ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Hoje em dia tem pessoas que quando acorda cedo já bebem vinho, para logo se esquentar, ficar até de noite, para fazer coisas que não convêm. Aleluia. Ainda vai dizer assim, liras e harpas, tamborins e flauta e vinho não faltam nos seus banquetes,
porém não considera os feitos do Senhor, nem olha para as obras de suas mãos. O Senhor estava dizendo que esse povo estavam se embriagando, levantando na manhã, se embriagando, até que o vinho esquentasse. E os instrumentos e o vinho não faltam nos banquetes. Ou seja, não falta bebida forte nos banquetes desses tais. E não se atenta para os feitos do Senhor. Não se atenta para as obras da mão de Deus que fizeram sobre a face da terra, das coisas que Ele criou. Portanto, e o Senhor vai dizer, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que o povo do Senhor vai ser levado em cativo por falta de entendimento. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de entendimento da palavra do Senhor. Hoje muitas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, de entendimento da palavra do Senhor, de buscar mais a face do Senhor. E quanto mais isso a pessoa deixa de ler a palavra do Senhor, de conhecer as Escrituras Sagradas, a pessoa vai morrendo de inanição, a pessoa não vai tendo entendimento, a pessoa vai perecendo, aleluia, e qualquer vento, qualquer coisa, a pessoa quer abandonar Cristo, quer abandonar o barco, porque não lê a palavra do Senhor, porque não medita na palavra do Senhor. E o Senhor continua, por isso, a sepultura aumentou o seu apetite, abriu ao máximo a sua boca. Aqui diz sobre o contexto de morte espiritual, mas também fala do físico. Porque se uma pessoa que não lê a palavra do Senhor, não ora, não busca, o que acontece? Vai entrar na morte espiritual. E aquele povo estava praticamente isso. A sepultura estava aumentando o seu apetite, abrindo ao máximo sua boca. E vai dizer, para lá desce o esplendor de Jerusalém, a sua multidão, e o seu ruído e os que nela se alegram. Estava falando sobre aquele povo, sobre a multidão, aleluia, que estava descendo a sepultura, morrendo espiritualmente. E o Senhor vai dizer também de um povo, então o povo será abatido e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Aqui fala de pessoas orgulhosas, pessoas que têm o bel prazer de humilhar o próximo, falar mal do próximo, se humilhar o próximo. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, Ele abate o soberbo e dá graça ao humilde. E o Senhor, Ele faz isso, porque Ele é Deus. Quem é o homem para se exaltar? Quem é o homem para se orgulhar? Quem é o homem para se exaltar acima de tudo? Aleluia. E a palavra do Senhor continuando, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo. Deus, o santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros passarão ali, como se estivessem no seu pasto, e os nômades se nutrirão nos campos que os ricos deixaram abandonados. Aqui vai dizer que o Senhor será exaltado em juízo e santificado em justiça. E aqueles que foram abandonados, que os ricos deixaram, vão ter ali onde pastar. E aqui na profundidade, algo tremendo, eu já havia lido a passagem ao ler, é uma palavra assim meio de confronto com os dias atuais, quer seja para quem está na casa do Senhor, quer seja para quem não está na presença do Senhor. Aliás, a palavra de Deus é para todos, que vai dizer esse verso: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com cordas de uma carroça, e dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho dos santos, para que o conheçamos. Isso aqui é para um povo que puxa a iniquidade com cordões de justiça, que puxa o pecado, que acrescenta pecado sobre pecado, que tem prazer no pecado, que ama o pecado. Hoje em dia, nos tempos atuais,
na nação brasileira e no mundo, o povo parece que quando fala em pecado, a pessoa já... Porque o pecado para a pessoa se tornou algo tão normal que ela sente prazer de continuar pecando, que sente prazer de fazer coisa errada, que sente prazer de falar mal do próximo, que sente prazer de desejar mal para o próximo, que sempre tem prazer de querer fazer coisa errada, de querer roubar ou de matar. Isso é um grande risco. E muitas das vezes dentro da casa do Senhor acontece a questão de matar não assim no físico, mas de querer matar com palavras, de querer, aleluia, matar o ministério do próximo, sem nem bem entender o que o próximo está passando. E muitas das vezes acontece isso. E pode levar a pessoa a um declínio, a uma morte espiritual, que isso é um perigo. Aleluia, glorifica a Deus, porque o Senhor Deus, Ele tem sempre dado sabedoria diante de diversidades, de intimidações e afrontas. Recentemente, sofri uma afronta, e foi uma afronta assim, que se eu não tivesse com o entendimento que Deus tem me dado, eu teria pulado fora do barco. Eu teria assim, acho que se fosse um novo convertido, exemplo. É isso, se eu fosse um novo convertido, diante do que eu passei, eu porque tem uns de primeira viagem que abandonar. Mas para a glória do Senhor, isso jamais irá acontecer. De abandonar Cristo. Antes eu estava buscando o Senhor, eu estava afastado antes. Eu voltei, foi janeiro 23. E quantas coisas eu passei. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor Deus me trouxe para a presença dEle novamente. E de tudo que eu passei, foi um aprendizado para estar onde eu estou hoje. Que hoje eu posso dizer que pode vir vento, tempestade, adversidade, intimidação. O Senhor Jesus é a minha fortaleza. Aleluia. É aquele que me guarda, que me livra. Aleluia. Aquele que me sustenta. Aleluia. Eu estive orando, eu falei assim, eu pedi, e a luta nossa não é contra a carne, precisa para potestade. E depois do que aconteceu, Deus me deu o discernimento do que foi, de quem era a pessoa. Então assim, não vou expor aqui a data, o dia, mas foi algo assim recentemente, porque aquele povo aonde Deus me direcionou, estavam duvidando. Então, quando duvida, o que acontece? Deus pega e manda alguém profeta. Porque acontece isso no meio da casa do Senhor. Hoje em dia, muitos não querem ouvir a voz profética. Hoje em dia, muitos querem ouvir palavras doces que massageiam o ego. Não querem ouvir palavra de confronto, palavra de conserto, de santidade, de arrebatamento, de voltando. O povo não quer ouvir isso. O povo quer ouvir, receba a chave do carro. Nossa, irmão, continue, Ele está fazendo sem nem saber a vida do irmão, que o irmão deve estar em pecado. Um exemplo estou dando. Mas hoje em dia o povo tem esquecido de que Jesus está voltando. De que o tempo a qual nós estamos vivendo não é tempo de criar perspectiva de vida. É lógico, não vai deixar de trabalhar, de estudar, mas assim, tem que estar com a mente, tem que estar com o pensamento de que Jesus Cristo está voltando. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu cheguei a perguntar para uma pessoa de determinada crença se ela já ouvira falar de Jesus voltando. E a pessoa ouviu falar. Então assim, vou dar um exemplo, evangélicos, católicos já ouviram falar. E ouvem falar. Só que não dão crédito, porque tantas coisas estão acontecendo. Inventaram-se aí uns anos atrás de que o mundo ia acabar no ano 2000, não acabou 2012, não acabou 2000 então. Aí a pessoa desacredita, mas por quê? Porque é mentira do diabo. Os cientistas procuram formas de querer saber o dia do juízo final, o dia do fim do mundo, mas não vão saber. Porque compete a Deus, não compete a nós seres humanos.
O próprio Deus, na sua palavra, vai dizer que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, coisas assim que é ao próprio Deus, mas as reveladas estão nas Escrituras Sagradas. E uma das coisas que está nas Escrituras é que o fim de todas as coisas está próximo. E está próximo à vida de Cristo. Por isso que tem que estar todo dia vigilante, oração constante. Porque pode ser, vamos dizer, no ano que vem, pode ser daqui 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, 4 semanas, 2 semanas, 1 semana, daqui 24 horas, ou daqui 12, 6, 3, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto agora. Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, né? Vigiai, orai, pois não sabeis o dia que há de vir o vosso Senhor. Estejais atentos, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela está próxima. Por isso que o Senhor Deus, ele levanta profetas para pregoar a palavra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E continuando, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luzes as trevas, que mudam o amargo em doce, o doce muda em amargo. Aqui diz para um povo que está trocando valores, né? Chamam o bem, o mal ao bem. Aquilo que está fazendo de mal, achando que é bem, sendo que é mal. E aquilo que está fazendo bem, achando que é mal. Então, inversão de valores, trocando, né? Que fazem das trevas as luzes, que fazem das coisas erradas como se fosse luz, sendo que o próprio Deus, ele é santo. Muitos têm esquecido isso. Todo mundo fala, Deus é amor, Deus é fiel. Sim, ele é fiel, ele é amor. Mas esqueceram de uma coisa, ele é santo, ele é justiça. Ele não tem parte com o profano, ele não tem parte com ídolos, ele não divide a glória dele com ninguém. Uma mentira que tem que ser apregoada aí e entra nesse contexto é que então uma mentira que o diabo semeou no meio, que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira do diabo. Porque a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, João capítulo 14, verso 6, vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao Pai, que é Deus, se não for por intermédio de Cristo. Porque se dizem que todas as religiões levam a Deus, então foi em vão o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou, o véu rasgou de alto a baixo, para que por meio de Cristo Jesus temos acesso ao Pai. Aleluia, ao trono da graça. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto está perto. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de deitar fora o vinho velho. É tempo de deitar fora o pecado, abandonar o pecado, confessar o pecado a Jesus. Eu não estou aqui para pregar religião, não estou aqui para falar de denominação. Eu estou aqui para falar da palavra do Senhor. Aleluia, não seja como esse povo que chama o mal ao bem, o bem ao mal, que faz a inversão de valores, né? Troca o amargo ao doce, o doce pelo amargo. Ainda vai dizer assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. Tem muitas pessoas que quando recebem uma profecia, né, quer julgar o profeta, mas não julga a profecia. Eu cheguei nessa afronta, né, foi um aprendizado, lógico. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Foi um aprendizado. Aprendi sim,
Mas ali eu presenciei que a pessoa, o interessante, olha como Deus é maravilhoso, todo mundo ficou calado, mas tinha um que estava com o intuito de julgando, de apontando. A palavra de Deus é dizer, não julguei para não ser julgado. O que eu passei de afronta foi uma forma de julgamento. Porque diante de Deus, quem sou eu para julgar profeta? Eu julgo a profecia. Se em algum momento julguei o profeta, que o Senhor Deus me corrige, mas o que eu passei foi um momento de afronta, foi algo que eu não esperava. Mas no nome de Jesus eu perdoo a pessoa, porque quem sou eu para julgar a pessoa? Quem sou eu para apontar a pessoa? Quem sou eu para dizer, olha, não julgue? Fiquei ali, a sabedoria que o Senhor Deus deu é ficar em silêncio. Porque a palavra de Deus diz, está pronto a ouvir e tardio não falar. Ouvir aquilo que serviu de profetamente, não descarta. Aleluia. Glória a Deus. E continuando. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo nega a justiça. Aqui diz, tem um conceito no meio, que quando a pessoa, eu antes de voltar para os caminhos, eu já presenciei isso. Parece que quando a pessoa mais bebe, ela fica assim, fortalecida, achando que é um herói quando bebe bebida. Acha que é valente, mas não é. É apenas uma coisa passageira, uma coisa temporária. O vinho forte, a bebida forte, ela só deixa a pessoa temporariamente valente e forte, porque quando acaba seu efeito, ela não tem mais validade a bebida. Ela sente um caco, eu digo isso por experiência própria, porque outrora, antes de voltar para os caminhos do Senhor, eu cheguei e bebi bebida assim forte, dava aquele up, a pessoa parece que se enche, mas quando o efeito acabava, de nada servia. Foi apenas um prazer em vão, vamos dizer, uma coisa temporária. E aqui vai dizer que por suborno justifica o ímpio, mas ao justo nega. São pessoas que bebem e se acham valentes, mas que por suborno justifica o ímpio. O ímpio é pessoa assim ímpia, não temente a Deus e nega a justiça ao justo. É uma coisa muito profunda essa palavra do Senhor. Por isso, se você está nessa condição, fazendo coisa errada, achando que é o certo, não faça isso. É contra a Escritura querer dizer que o que está fazendo de errado é certo. Pecar achando que o pecado é certo e não é certo, traz consequências. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça crescer o seu rosto sobre ti, te levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.